Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 10. Lei de Liberdade. Liberdade Natural. Pergunta número 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Pergunta 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? O eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Pergunta número 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. Pergunta número 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos é escusável de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos em verdade que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Escravidão. Pergunta 829. Há homens que sejam, por natureza, destinados a ser de propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é uma lei antinatural, visto que assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Pergunta 830. Quando a escravidão está nos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são repreensíveis, visto que não fazem senão se conformar a um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e todos os vossos sofismas não farão com que uma ação má se torne boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que se tem de compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de uma violação da lei natural, mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. A escravidão, tendo passado nos costumes de certos povos, o homem pôde aproveitá-la de boa fé, e como de uma coisa que lhe parecia natural, mas desde que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, mostrou-lhe o escravo como um seu igual diante de Deus, ele não tem mais desculpa. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Sim, para erguê-las e não para as embrutecer ainda mais pela sua servidão. Os homens durante muito tempo têm olhado certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, que se julgaram no direito de os vender como besta de carga. Eles se creem de um sangue mais puro, insensatos que não veem senão a matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. Pergunta 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada e que pensam que a liberdade os exporia a privações maiores. Que dizeis deles? Digo que estes compreendem melhor seus interesses. Eles têm também grande cuidado com seus bois e seus cavalos, a fim de tirar deles maior proveito no mercado. Não são tão culpados como aqueles que os maltrataram, mas dispõem deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem independentes. Liberdade de pensar. Pergunta 833. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Pergunta 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou o absolve segundo a sua justiça. Liberdade de consciência. Pergunta 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Pergunta 836.
O homem tem direito de entravar a liberdade de consciência? Não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. Pergunta 837. Qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Pergunta 838. Toda crença é respeitável mesmo que seja notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. Pergunta 839. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? É faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Pergunta 840. É insultar a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças capazes de perturbar a sociedade? Podem-se reprimir os atos, mas a crença é íntima e inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando esses atos trazem algum prejuízo a outrem não é insultar a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Pergunta 841. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar-se propagar em doutrinas perniciosas ou se pode, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus pela suavidade e persuasão e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir com violência, a convicção não se impõe. Pergunta 842. Todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de colocar-se como tal? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, praticante da lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus não pode ser senão falsa e perniciosa. Livre-arbítrio. Pergunta 843. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Pergunta 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ele se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Pergunta 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme ele for mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para os atos repreensíveis e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições, mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Pergunta 846. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se o homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe o transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula o seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto e, pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal e é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Pergunta 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e, desde logo,
não tem mais liberdade. Essa deformação frequentemente é uma punição para o espírito que em uma existência anterior pode ter sido vão e orgulhoso de ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. Pergunta 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Pergunta 849. Qual é no homem, em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas, mas, como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Pergunta 850. A posição social algumas vezes não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem sem dúvida suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Fatalidade. Pergunta 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em si encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é a prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Pergunta número 852. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais à conta do destino o que não é, o mais frequentemente senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar segundo nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más. Pergunta 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair num outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão um instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Não. Tu não perecerás e disso tens milhares de exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui e frequentemente teu espírito sabe também, porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. Pergunta 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Pergunta 855. Qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequência? Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Quando escapas desse perigo ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. O mau espírito sobrevindo, digo mal subentendendo o mal que ainda há nele.
pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que, o mais frequentemente, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte assim, para recolher-vos em vós mesmos e corrigir-vos. Pergunta 856. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes que de outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar para o evitar e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Pergunta 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Muito frequentemente o homem tem o pressentimento de seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Este pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores que querem adverti-lo a estar pronto para partir ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Pode lhe vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe dever cumprir. Pergunta 858. Por que aqueles que pressentem a própria morte a temem, geralmente, menos que os outros? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito que como homem, compreende sua libertação e a espera. Pergunta 859. Se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Frequentemente essas são coisas muito pequenas das quais podemos vos prevenir e algumas vezes evitá-las dirigindo vosso pensamento porque não amamos o sofrimento material. Mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que ocorre esteja escrito como se diz. Um acontecimento é, frequentemente, a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesse feito essa coisa, o acontecimento não aconteceria. Se queimas o dedo, isso não é nada, é o resultado de tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Pergunta 860. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Ele o pode desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem como deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Pergunta 861. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará porque há, quase sempre nele, uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito sabia de antemão que, como homem, devia cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabeis, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, confundis sempre duas coisas bem distintas, os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para esses atos, pois, jamais há fatalidade. Pergunta 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar fatalidade? A fatalidade, se a queres chamar assim. Ela, porém, prende-se à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente ela é o resultado de um caminho falso que tomaram
e que não está em relação com a sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande chance de afogar-se. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e sua ambição que o fazem sair de seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua, mas em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Pergunta 863. Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho antes que outro, e não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações? O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se se submetem a eles é porque isso lhes convém e o fazem por um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam libertar-se deles. Nesse caso, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que devem acusar, mas seu tolo amor próprio que o faz preferir morrer de fome a derrogá-los. Ninguém lhes levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus terá em conta o sacrifício de sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em tornar-se objeto de crítica ou mostrar-se como um animal curioso, quanto há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar, quando não se pode manter-se no topo da escada. Pergunta 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem, a que se prende isso? Frequentemente é porque elas sabem escolher melhor, mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando, no geral, mais tarde, esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com a prudência. Pergunta 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência interferem? O jogo, por exemplo. Certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Pergunta 866. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados sobrepuja em muito os dos felizes desse mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não o seria senão pela ausência da dor. Pergunta número 867. De onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem, alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. Conhecimento do futuro. Pergunta 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Pergunta 869. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo às quais gostaria de opor-se. Assim, tu mesmo, frequentemente, preparas, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Pergunta 870. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus algumas vezes permite a sua revelação? Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento.
Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez desejando a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção. Mas não lhe será menor, por isso, o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento fez nele nascer. Pergunta 871. Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova. Por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ele não pode ensinar nada a Deus que já não saiba sobre a vida desse homem? Com isso queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado, porque o homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou de não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode, em sua justiça, nem puni-lo nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. Assim o é entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de o ver triunfar, não se lhe confere nenhum grau sem exame, quer dizer, sem prova. Da mesma forma, o juiz não condena um acusado senão por um ato consumado e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar esse ato. Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia ao ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inanição, a de um acontecimento infeliz no desencorajamento. Em um e outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão com um fim, que ele deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso de seu livre-arbítrio, e ele deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa mais com ela. Resumo teórico da motivação das ações do homem. Pergunta 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim. O homem não é fatalmente conduzido ao mal, os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos, os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobreviverão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado do espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras segundo o grau de perfeição que alcançou, e é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sob as próprias provas que escolheu e é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo onde se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano para se assemelhar ao animal. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em fazer-se merecedor e não procura, por isso,
gratificar seus órgãos, o que prova que, instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, tal como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Se ela estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria sua inteligência, visto que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito. Semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, visto que não seria nem mais nem menos. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que a ela são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais pode influir os espíritos pelos pensamentos que lhe sugerem. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, visto que são a consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, posto que pode depender do homem modificar-lhes o curso pela sua prudência. Ela não está jamais nos atos da vida moral. É na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmo e eles proviriam, seja de sua organização física, pela qual não poderia ser responsável, seja de sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa para suas faltas aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é sua falta, desde que foi feito assim. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e, dizendo-lhe que se ele faz o mal, cede a uma sugestão má exterior, deixa-lhe toda a responsabilidade, visto que lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como pode fechá-lo à voz material de quem lhe fala. Ele o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa excitante de nossos atos ressalta evidentemente de todo o ensinamento dado pelos espíritos. Não somente ela é sublime em moralidade, mas acrescentaremos que revela o homem a si mesmo. Ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor, como é livre para fechar sua casa aos importunos. Ela não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Admitamos que, malgrado isso, o homem não está privado de sua iniciativa, não age menos por impulso próprio, visto que, em definitivo, ele não é senão um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira nas imperfeições de nosso próprio espírito, que não atingiu ainda a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para se livrar das suas imperfeições pelas provas que nela deve suportar, e são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para fazê-lo sucumbir nas lutas que empreende. Se ele sai vencedor dessa luta, eleva-se. Se fracassa, permanece aquilo que foi, nem pior nem melhor. É uma prova para recomeçar e pode durar muito tempo assim. Quanto mais ele se depura, mais essas fraquezas diminuem e menos se expõe àqueles que o solicitam para o mal.
Sua força moral cresce em razão de sua elevação, e os maus espíritos se afastam dele. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontram mais maus que bons espíritos. Por isso aqui vemos tanta perversidade. Façamos, portanto, todos os esforços para aqui não retornar depois dessa estada e para merecer ir repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados onde o bem reina sem oposição e onde não nos lembraremos de nossa passagem neste mundo, senão como de um tempo de exílio.